Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou Tata Camuchinzila, mestre de Quimbanda Nagô, alufá de Quimbanda Mussurumim e feiticeiro da Quimbanda Malé. Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos começar uma série de vídeos sobre os fundamentos da Quimbanda. Como de praxe, aqui nas nossas aulas, eu fiz um texto. Esse texto estará disponível no blog, o roteiro para esse vídeo. Gostaria de começar porque é muita coisa para falar e talvez eu vá precisar até de 2 vídeos para falar sobre o fundamento que iremos tratar hoje, que é o fundamento do Cruzeiro das Almas. Vamos começar, eu vou lendo, vou falando e vamos estudando. Tive a ideia de fazer essa série de vídeos sobre os fundamentos da Quimbanda a partir de outro roteiro de vídeo que estou preparando para vocês, que se chama Quem Está Lá? A ideia é, aí na sua casa, no seu altar, seja paganismo, telema, culturas da macumba, quem está morando e comendo lá? Em outras palavras, como ter certeza que a Hecate que você cultua no altar de verdade é a deusa Hecate? Como ter certeza de que o Exu que está comendo e morando aí na sua firmeza é, de fato, um Exu? Escrevendo o material para responder essas questões, notei que, primeiro, deveria contextualizar os fundamentos da Quimbanda, para aí sim construir em vocês um entendimento coeso sobre o tema. Então, primeiro, vou gravar uma série de vídeos sobre os fundamentos da Quimbanda, a começar pelo Cruzeiro das Almas, passando a tronqueira, o Ogum de Quimbanda, os pontos riscados e, finalmente, as firmezas e assentamentos. Ao fim, estará claro para todos inúmeros pontos essenciais a se certificar quem, de fato, está comendo de suas oferendas e recebendo os seus rezos, as suas orações e as suas petições. Esse é um dos temas mais antigos da busca religiosa humana. No fim da antiguidade, os platonistas médios e tardios, mais precisamente, os teurgos platônicos, desenvolveram não apenas um rico sistema de classificação dos espíritos, mas também as técnicas teúrgicas para acessá-los. Esse é um tema que venho tratando desde o primeiro volume do Daimônio, que é o Daimônio, curso de filosofia oculta. No meu canal, lá no Instagram, eu já estou tratando em alguns vídeos para os assinantes dos fundamentos da Quimbanda. Então lá eu já falei sobre o Cruzeiro das Almas, já falei sobre a tronqueira, já falei sobre o Ogum de Quimbanda. Muito embora o que eu vá falar aqui efetivamente é o que eu já falei lá, nunca é a mesma coisa. Provavelmente eu não vou falar da mesma maneira que eu falei lá. Então alguma coisa que eu falei lá pode não estar aqui. Então, o que você vai fazer? Vai lá no Instagram e vai assistir essas aulas, esses vídeos, para complementar o que nós vamos estudar aqui hoje. Então, a partir dessa aula que eu estou montando para vocês, quem está lá, te fazendo essa pergunta, quem é que está aí no seu altar? Será que essa Hecate que você está reverenciando é de verdade Hecate? Será que esse Exu que está comendo aí, que você está reverenciando nessa firmeza, é de verdade esse Exu? Então, para responder essas indagações, eu pensei que seria melhor, antes, falar um pouco dos fundamentos da Quimbanda, para construir uma série de conhecimentos que vocês precisam ter, para ter esse entendimento de quem, de fato, está comendo aí das oferendas que você está oferecendo. Antes de nós passarmos a nossa aula, eu quero deixar os recados de sempre. Meus irmãos, ajudem meu trabalho.
curte o vídeo, comenta. Se você curtir, se você comentar, você já vai me ajudar muito na visualização desse vídeo. Você já teve experiências com o Cruzeiro das Almas? Quais são as suas experiências com o Cruzeiro das Almas? Você já teve acesso às almas efetivamente oferendando no Cruzeiro das Almas e funcionou? Deu certo para você? Seus pedidos foram atendidos? Você teve acesso a esses espíritos? Comenta aqui embaixo. Eu já estou lendo o seu comentário. Me segue nas minhas redes sociais, principalmente o Instagram. No Instagram eu faço muito mais vídeos do que aqui. Então você pode, no Instagram, ter acesso a muito mais conhecimento do que aqui no YouTube. O site da Ordo Estrela e Serpente, uma ordo telêmica que trabalha com a fórmula da Cabala Crioula, já está atualizado. www.estrelaeserpente.com.br. Está atualizado também o site goeteia.com.br. Coloquei lá essa semana um texto sobre pontos riscados. Você sabia que na Quimbanda não existe ponto riscado com círculo? Então, dá uma olhada lá nesses vídeos que eu falo sobre esse tema. Quando você vê um sacerdote de Quimbanda, quando você vê um tata de Quimbanda fazendo um ponto riscado e coloca um círculo em volta dele, você sabe que este indivíduo não recebeu o fundamento de lábios ouvidos sobre a ciência do ponto, a ciência da zimba, a ciência da impemba dentro da Quimbanda. Ele recebeu o conhecimento dele, adquiriu o conhecimento dele em livros, porque na Quimbanda não se utiliza o círculo em volta do ponto riscado. Nesse texto que eu coloquei no blog, eu falo sobre isso. E nos vídeos que eu estou fazendo lá no Instagram, eu também falo sobre isso. Certo? Muito bem, o roteiro desse vídeo estará também disponível lá no blog, tá bom? Do site goeteia.com.br. Então, se você quiser ter acesso ao que eu escrevo aqui nesse roteiro, é só acessar o blog. Por fim, meus irmãos, o que nós vamos tratar nesse vídeo de hoje, o roteiro que eu trouxe para tratar nesse vídeo de hoje, o conhecimento desse tema está no meu livro Ganga, a Quimbanda no Renascer da Magia. Então, se você comprar o livro e estudar o capítulo que recebe o mesmo título deste vídeo, o Cruzeiro das Almas, o Onfalo da Quimbanda, você vai ter um entendimento, você vai ter um embasamento muito maior e muito melhor do que eu estou te entregando aqui. Porque, como eu já falei aqui antes, eu escrevo melhor do que eu falo, certo? Antes de iniciarmos, é necessário dizer que, no que tange a Quimbanda Nagô, tradicionalmente, o fundamento que existe é o assentamento das almas, ou o assentamento do Cruzeiro das Almas. Essa estrutura de Cruzeiro das Almas, como vou descrever neste vídeo, é própria da família Cova de Cipriano Feiticeiro. Aqui temos dois tipos de fundamentações distintas para o Cruzeiro das Almas. 1, o assentamento das almas, e 2, o Cruzeiro das Almas, como tratado aqui nesse vídeo. Após a inclusão desse fundamento no sistema da nossa família, Tata Quilumbo, que é o meu Tata de Quimbanda, estendeu para toda a nossa banda esse fundamento. Deixa eu esclarecer um ponto aqui sobre vocês, para vocês. Eu já falei em outros vídeos que a Quimbanda soma. Quando eu falo isso, geralmente a pessoa entende assim: eu faço um culto para Odin, eu pratico aqui um paganismo, um neopaganismo, eu vou entrar lá na Quimbanda, vou aprender a sacrificar Pexu
e de boa, vou começar a fazer sacrifício para Odin. Calma lá, irmão. Espera um pouco. Quando eu digo que a quimbanda soma, existem algumas implicações que você precisa entender. Primeiro, a quimbanda só soma de verdade quando você já é um mestre de quimbanda, quando você já é um tata de quimbanda. Primeiro, você aprende a dominar o sistema como ele é, sem inserções de nenhum tipo. Ou seja, você não vai ser iniciado na quimbanda e vai começar a juntar astrologia no meio disso. Você não vai ser iniciado na quimbanda e vai começar a juntar magia cerimonial no meio disso. Calma, irmão. Primeiro, opere com o sistema, aprenda a operar com o sistema como ele é. Porque como ele foi concebido, ele não precisa de inserções. Ou seja, ele não precisa da astrologia para funcionar. Então, primeiro, você aprende o sistema como ele é, para que você não vicie o seu método de trabalho. E depois, quando você já é um mestre, você já conhece a fundamentação, você já tem destreza com os procedimentos e os processos mágicos dentro do culto. Então, você pode começar a codificar o seu próprio sistema, incluindo elementos dentro do seu sistema que vão enriquecer este sistema. O que é próprio da cultura banto? Vamos nos lembrar que o pano de fundo da quimbanda é a cultura banto, que opera com esse tipo de miscigenação mágica. Então, quando os bantos veem um símbolo, um signo religioso que representa um poder que eles não têm dentro do culto deles, o que eles fazem? Adaptam esse poder dentro do culto deles. É por isso, por exemplo, que eles chamavam a cruz de Jesus Cristo de Inquice, um poder. A gente pode estender esse tema para outros vídeos. Certo? Então, a quimbanda soma, irmão. A partir do momento que você é um mestre de quimbanda, sabe operar dentro do sistema para não lhe causar problemas, inserções que você pode colocar. Na quimbanda Nagô, o fundamento de Cruzeiro das Almas é um assentamento coletivo de almas, não a cruz mestra. Como eu conheço o fundamento da cruz mestra, como vou demonstrar no vídeo de hoje, eu trouxe isso para a família Cova de Cipriano. Tata Quilombo entendeu que esse fundamento é top e estendeu ele para o resto da nossa banda. Então, quando você vê outros sacerdotes de quimbanda utilizando a cruz mestra, para pensar um pouco, para refletir um pouco, porque este fundamento de cruz mestra, no contexto da quimbanda Nagô, é do nosso terreiro, é da nossa família, conforme eu vou demonstrar aqui esse conhecimento para vocês hoje. Ok? Então, dentro da quimbanda Nagô, como transmitimos aqui, temos dois fundamentos de Cruzeiro das Almas. O fundamento, que é o assentamento das almas, e a cruz mestra. Ok? E aí vocês vão entender por que é tão importante esse fundamento dentro da quimbanda e é, na verdade, um fundamento antigo da história ou da busca religiosa do homem, como eu vou demonstrar aqui para vocês. Vamos lá, Cruzeiro das Almas, o onfalo da quimbanda. O que torna um lugar sagrado? Como um espaço pode se transformar de um território caótico em um centro de poder espiritual? Em diversas culturas, um altar ou um pilar consagrado serve como ponte entre o céu, a terra e o submundo. Na quimbanda, essa conexão se manifesta no Cruzeiro das Almas, um dos símbolos mais poderosos e enigmáticos do reino das almas. Hoje vamos explorar o mistério por trás dessa estrutura sagrada e sua importância na magia da quimbanda. Quando você vai fundamentar um solo, um terreiro,
um templo religioso. Quando você chega nesse lugar, ele é um ambiente caótico. As forças espirituais presentes nesse lugar, que já existem nesse lugar, forças inclusive ancestrais, elas vivem ali, e para nós que vamos chegar, esse ambiente ele é caótico, ele é desorganizado. Então nós precisamos, para chegar e trabalhar magicamente e fazer daquele local um acesso genuíno a planos espirituais, nós precisamos cosmificar aquele lugar. Então é feito um ritual de fundação do cosmos. É isso que é cosmoficar. Você está, a partir daquele momento, fundando um cosmos, fundando uma ordem. Desde as civilizações antigas, o homem entendeu que a construção de um espaço sagrado era essencial para estabelecer um vínculo com o divino. Entre os povos védicos, a construção do altar de Agni simbolizava a criação do próprio cosmos. Entre os conquistadores cristãos, a ereção da cruz marcava a consagração de novas terras. Em diversas culturas, a criação de um centro espiritual era a chave para transformar um território selvagem em um espaço mágico, um espaço sagrado de poder. No meu livro Ganga, eu coloco a imagem do pintor, vou achar aqui para vocês, do pintor Victor Meirelles, que se chama A Primeira Missa no Brasil. O que ele faz? Ele faz uma imagem, procura aí na internet, A Primeira Missa no Brasil, pintada por Victor Meirelles. Eu coloquei essa imagem aqui. Nessa imagem, o que você vê? Você vê os nativos ao redor de um cruzeiro das almas, como se ali existisse um círculo mágico. E no centro, o sacerdote consagrando o cruzeiro das almas, aquela terra para Jesus Cristo. Então, eu escrevi aqui no livro, vou ler diretamente do livro. A palavra caos se opõe em significado à palavra cosmos. Se cosmos é ordem e o mundo, caos seria a desordem e ausência criativa. Cosmos implica naquilo que é conhecido, que pertence àquela tradição, ao passo que caos é o que é desconhecido, que não pertence à cultura ou à tradição de um povo. No mundo antigo, toda cultura ou deus estrangeiro a um povo, principalmente se estrangeiro implica inimigo, pertence ao caos, ao disforme e ao desconhecido. Os demônios de uma cultura são, na maioria das vezes, os deuses de um povo rival. O espaço não habitado ou estrangeiro é caótico enquanto não passa pelo processo de cosmoficação, através da sua consagração pela cultura que ali irá dominar. Por isso que em disputas por território na cultura arcaica, o espaço tomado só era de fato conquistado quando um rito de consagração era feito ali. Esse rito tinha como papel afastar os deuses e ancestrais dos povos dominados e submetê-los aos novos deuses. Então, no mundo antigo, quando uma cidade atacava outra cidade, um povo atacava outro povo, a conquista só se dava como derradeira quando o centro espiritual, o núcleo religioso daquele povo era conquistado. Por quê? Porque o núcleo religioso, o centro espiritual, é que organiza toda aquela sociedade no seu entorno. Então você entrava na cidade,
chegava até no meio da cidade, onde estava o núcleo central, o onfalo do culto religioso, e ali fazia um ritual de cosmoficação. Para quê? Para tirar aqueles deuses que estavam ali e colocar novos deuses tomando conta daquele ambiente ritual. A obra A Primeira Missa no Brasil, pintada pelo artista Vitor Meirelles, mostra católicos cercados pelos povos originários, realizando um rito evocando o Deus cristão para novas terras. A partir daí, compreende-se que o território brasileiro não é mais de pertencimento dos povos selvagens e passará por um processo de reapropriação, pertencendo aos filhos dos Deus que ali aportou aos cristãos. Então, a partir do momento que os portugueses chegaram aqui no Brasil, eles fizeram um rito de cosmoficação, para que aqui o Brasil, a partir daquele momento, possa ser um chão apropriado aos devotos, aos filhos do Deus dos cristãos. Então, isso é, na história religiosa do mundo, um conhecimento de cosmoficação, onde você precisa organizar o caos natural na ordem que você irá estabelecer. Então você precisa de um rito de fundação. A fundação de um espaço sagrado passa pelo rito de cosmoficação, através da sua consagração pela cultura que irá dominar. Por isso que em disputas, acabei de ler isso lá no livro, isso eu tirei do livro. Aqui eu coloco uma citação do Mircea Eliade. É fácil compreender por que o momento religioso implica momento cosmogônico. O sagrado revela a realidade absoluta e, ao mesmo tempo, torna possível a orientação. Portanto, funda o mundo no sentido em que fixa os limites e, assim, estabelece a ordem cósmica. A tomada de posse de um território, a posse só se torna legal e válida pela ereção de um altar. Então, os povos antigos que eles faziam, chegavam, tomavam as cidades, e ali onde era o centro religioso, do culto religioso da cidade, erigiam um novo altar, um novo ponto de conexão com os deuses daquele povo que estava invadindo. E os deuses que estavam ali, morando ali, passam a se tornar escravos, vamos dizer, trabalhadores, servidores dos deuses que agora irão morar naquele local. Ou, a depender do tipo de cultura, eles são expulsos. No caso da Quimbanda, eles se tornam servidores dos espíritos da Quimbanda. O espaço estrangeiro, mesmo que cosmificado por outros deuses, é para a população conquistadora um caos, um espaço não organizado. A sua organização ocorre com o rito inicial de consagração do novo território. Toda consagração tradicional é uma repetição da cosmogonia dos povos conquistadores. Ao se organizar um espaço, tomando o mito como modelo e extraído de seus arquétipos, reitera-se a obra dos deuses. Então, o que a gente sabe? Que o rito imita o mito. E, ao mesmo tempo, enriquece e fortalece o mito naqueles que estão passando pelo rito. Um alimenta o outro. O mito alimenta o rito e o rito alimenta o mito. Então, quando você vai fazer um trabalho de cosmoficação, a fundação de um novo templo, a fundação de um novo cosmos, o que você está fazendo é isso. Você traz, através dos mitos da sua cultura, da sua religião, das suas crenças, a fundação de um novo mundo. Se você me acompanha no Instagram, você viu isso de perto, no sentido que você acompanhou no Instagram, nós fazendo este ritual aqui na Cova de Cipriano Feiticeiro.
Quando nós chegamos aqui, neste ambiente em que estamos, a primeira coisa que nós fizemos foi o ritual de fundação, de cosmoficação de Exu e Pombagira através da fundação do Cruzeiro das Almas. Eu falo disso aqui. Na Quimbanda, o Cruzeiro das Almas cumpre essa mesma função. Ele é o eixo central que conecta os três éteres da natureza, o submundo, a terra e o ar. Diferente das encruzilhadas que servem como zonas de poder para os Exus deificados, encruzilhadas conectadas aos Exus deificados. O Cruzeiro das Almas é um limiar entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Todos os mortos. Mas também permite a comunicação com todo tipo de espírito. Então, enquanto as encruzilhadas estão conectadas, no contexto da Quimbanda, aos espíritos deificados do culto, aos Exus e Pombagiras, o Cruzeiro das Almas está conectado à conexão com todos os espíritos do cosmos. Todo tipo de morto e todo tipo de encantado. Todo tipo de espírito da natureza. Como eu já falei para vocês, na visão da Quimbanda, todo tipo de diabo. Nas culturas arcaicas da magia e da religião, a construção das cidades, casas, ruas e templos, seus ritos, teofanias e hierofanias, sempre ocorreu ao redor de um espaço sagrado que representava o centro do cosmos, o onfalo ou umbigo do mundo, de onde toda a criação começou. Ali se erguia a construção fundante da cidade. O templo que representava ao homem antigo adentrar a uma fonte perene de comunicação com o sagrado. Então, o homem do mundo antigo, ele entendia que quando ele entrava nesse espaço sagrado, cosmoficado, ele estava entrando diretamente em conexão com o sagrado da cultura dele. Era um espaço de conexão coletivo para que todos pudessem se conectar. O centro definia e delimitava o espaço, e a partir e em relação a ele, as direções leste, oeste, norte e sul eram definidas. Toda essa estrutura refletia a própria ideia de cosmogonia e cosmologia da cidade criada a partir do centro, onde se estabelece o onfalo de comunicação com o sagrado. Quando um templo é erguido, seguindo esta configuração, há de representar o centro do cosmos que contém um axis mundi, que forma a interseção entre os três planos, céu, terra e inferno. Ele se torna um espaço hierofânico criacional real. Foi pensando nessa cosmoficação que nós do templo de Quimbanda Maioral, Exu Pantera Negra e Pombagira Dama da Noite, da família tradicional de Quimbanda Nagô e Quimbanda Mussurumim, erigimos o Cruzeiro das Almas como um axis mundi de integração dos planos quitônico, subterrâneo, telúrico, terrestre e aéreo, para que passasse a representar o centro de nosso cosmos, a fonte de poder que alimenta o nosso templo. Então, já vimos aqui em outros vídeos que o ambiente mágico dos Exus e Pombagiras e de todos os espíritos que atendem dentro da Quimbanda é o ambiente mágico sublunar, dividido em três éteres fundamentais: submundo, inferno, terra e céu. Os éteres quitônico, telúrico e aéreo. Então, se nós trabalhamos com estes espíritos, precisamos de uma tecnologia mágica que nos dê acesso incondicional a esses três espíritos, nestes três planos, nestes três éteres. Portanto, o Cruzeiro das Almas, ele é fundamentado de forma a congruir um portal de integração entre esses três éteres. Como eu falei lá no Instagram. Por que você acha que
existe esse conhecimento de se enterrar os mortos 7 palmos abaixo da terra. Porque 7 palmos abaixo da terra passa um veio de força telúrica que impede os mortos de subirem do submundo para onde se encontra a legião dos vivos, para não atrapalharem a legião dos vivos. Eles ficam presos no submundo, eles ficam presos no inferno, no Hades. Portanto, um cruzeiro das almas funcional, ele tem que penetrar essa camada telúrica, esse éter telúrico. Ele tem que ir profundamente no reino dos mortos, para possibilitar o acesso dos mortos através daquele portal de poder. De igual modo, por que as antigas catedrais eram sempre construídas de modo a representar uma conexão com os planos superiores? Por que os sacerdotes do mundo antigo utilizam chapéus daquele pontudo, como no ato 5 do tarô de Tote, o hierofante, representando justamente o que? Lá no tarô de Tote, a conexão com as supernas acima do abismo. Ou seja, você precisa de uma tecnologia mágica que tanto te conecte com o submundo como com o éter superior dos espíritos. Portanto, um cruzeiro das almas magicamente ativo, ele precisa penetrar abaixo de 7 palmos de profundidade e acima de 3 metros de altura. Aí, este cruzeiro das almas está fundamentado de forma verdadeira a ser um ponto de coesão, de conexão desses 3 éteres e, portanto, um acesso aos espíritos destes 3 éteres. Na Quimbanda Mussurumim, o cruzeiro das almas está diretamente associado à regência de Exu Rei Kaminaloá. Seu ponto cantado diz: o portão do cemitério se abriu, o nevoeiro cobriu o cemitério, no cruzeiro eu ouvi uma gargalhada, Kaminaloá no meio da ossada. Esse Exu não tem uma forma antropomórfica. Sua identidade está diretamente ligada ao próprio cruzeiro das almas, funcionando como um portal vivo para o mundo dos mortos. Como eu expliquei num vídeo também para os assinantes, lá no Instagram, a Quimbanda Mussurumim, e também falei disso aqui para vocês no YouTube, naquele vídeo onde eu falo sobre a Cabalá francesa da Quimbanda Mussurumim. A Quimbanda Mussurumim, ela tem 2 interfaces de comunicação com os espíritos. A primeira interface de comunicação é o próprio Exu Rei Kaminaloá, que te conecta aos espíritos deificados do culto. A segunda interface de comunicação é o Exu Ganga, que ele é representado na forma de um ciclope com 3 olhos. Olha o que eu escrevi aqui. Na Quimbanda Mussurumim, há 2 tipos de interface com os espíritos. A primeira interface é Exu Kaminaloá, que em si manifesta a força do cruzeiro das almas, sendo o meio de comunicação entre o Quimbanda e os mortos. A segunda interface é o Exu Ganga, representado antropomorficamente como um ciclope de 3 olhos. Olha que interessante. Geralmente um ciclope só tem um olho. Tradicionalmente, o ciclope é descrito na mitologia grega como uma criatura com um único olho no meio da testa. O próprio nome ciclope vem do grego kyklops, que significa olho circular ou olho redondo. Eles são retratados assim tanto nos mitos antigos quanto nas obras clássicas, como Odisseia, de Homero. Embora a tradição mitológica grega o apresente como um único olho, em contextos modernos e pós-modernos, pode-se imaginar variantes da criatura, como no caso da Quimbanda. Na Quimbanda Mussurumim, Exu Ganga é considerado os olhos da espiritualidade ou os olhos dos maiorais, Lúcifer, Belzebu e Astarote,
Daí, 3 olhos, os olhos dos maiorais. Enquanto Exu Kaminoloa, como força do cruzeiro das almas, representa a comunicação com as almas, isto é, com os mortos, Exu Ganga, como os olhos dos maiorais, representa a conexão com todos os espíritos do cosmos, quitônicos, telúricos, aéreos e astrais. Então, quando eu digo astrais, eu digo para além do orbe lunar. Estou falando das forças planetárias, das constelações. Por isso, ele é tão importante na Kabbalah francesa como um acesso a outros sistemas de magia. Lembra lá naquele vídeo da Kabbalah francesa o que eu falei? A Quimbanda Mussurumim, ela te oferece uma tecnologia mágica que te possibilita o acesso a qualquer sistema de magia. Isso você faz. Um dos pivôs fundamentais para que isso ocorra é Exu Ganga. Um cruzeiro das almas verdadeiramente ativo é aquele que consegue penetrar os 3 éteres da natureza: submundo, terra e ar. Nos tempos antigos, os mortos eram enterrados a 7 palmos de profundidade para impedir sua ascensão. O cruzeiro, no entanto, é construído para romper essa barreira, permitindo a comunicação entre os planos. Seu formato alto e ereto simboliza essa conexão vertical, garantindo que os mortos possam ser evocados, convocados e que os Exus possam manifestar a sua força. Além de um portal para os espíritos de todos esses éteres, principalmente dos mortos, o Cruzeiro das Almas também é um organizador das almas dos mortos. Então, quando você tem um Cruzeiro das Almas erigido, fundamentado, que conecte os 3 éteres, todas as almas ao redor daquele ambiente mágico ficam organizadas ao redor daquele Cruzeiro das Almas. Como a Quimbanda, ela opera com a visão de que você não expulsa esses indivíduos, você os transforma em espíritos servidores. A Quimbanda organiza esses espíritos ao redor do Cruzeiro das Almas para que estes espíritos respondam sob a autoridade do Exu-chefe daquele terreiro. Quando não é feito dessa maneira, trata-se de um Cruzeiro das Almas simbólico. Como defino tecnicamente? Psiúrgico, porque ele irá operar a partir das crenças, da fé e dos movimentos da mente do Quimbanda. É por isso que muitos dos Cruzeiros das Almas que vemos em cemitérios não estão, de verdade, ativados magicamente, porque se perdeu essa fundamentação com o passar dos tempos. Nestas condições, é melhor oferendar as almas no pé de uma árvore, que é um cruzeiro natural, do que na cruz mestra do cemitério, que é efetivamente simbólica e não mágica. Então, quando você chega num cemitério e você tem lá uma cruz pequenininha, aquilo não é um Cruzeiro das Almas ativo magicamente. Ele tanto não dá acesso aos espíritos, como ele não os organiza. Quando esse cruzeiro ele foi pensado dentro da estrutura do cemitério, ele foi pensado para que o espírito daquela cruz mestra organize todos os espíritos daquele cemitério. Quando você tem um cruzeiro que não é fundamentado devidamente, desta maneira como estou transmitindo aqui para vocês, você não tem essa organização dos espíritos dentro do cemitério. E nem esse acesso. Você tem acesso aos espíritos que estão ali. Porque existem espíritos de cova rasa, existem espíritos de gaveta. Esses são de mais fácil acesso. Porque eles estão aqui, no ambiente telúrico, sobre a terra. Mas de mais fácil acesso. Mas aqueles que estão a 7 palmos, você não tem acesso. Você teria que cavar um buraco de 7 palmos para ter acesso àqueles espíritos. Assim como era feito no mundo antigo. Quando você queria reverenciar no mundo antigo,
espíritos de mortos, espíritos quitonianos diversos, você cavava um buraco de 7 palmos, jogava as oferendas ali dentro e matava o bicho ali dentro. Eu falei disso naquele vídeo aqui para o YouTube, onde eu falo da diferença dos cultos quitonianos para os cultos urânicos. Então, meus irmãos, essa fundamentação de Cruzeiro das Almas, ela é importante para fundar o teu cosmos e permitir um acesso. Aqui no nosso templo, o Cruzeiro das Almas, ele fica no meio do terreno. Certinho no meio do terreno, e para melhorar, ele fica entre 3 mangueiras muito grandes. Então ele foi pensado, a estruturação, a fundamentação dele foi pensada para ser um portal para esses 3 planos existenciais. Quando você tem um cruzeiro simbólico, não funciona efetivamente dessa maneira. Por que os antigos falavam que toda árvore é um cruzeiro das almas natural? Ora, porque as raízes vão muito além de 7 palmos. E a sua copa vai muito além de 3 metros. Por isso, quando você chega num cemitério e você vê uma cruz pequena, a melhor coisa que você faz é achar a árvore maior do cemitério e deixar as suas oferendas no pé dessa árvore. É um cruzeiro natural. Certo? Vamos para a nossa conclusão. O Cruzeiro das Almas é mais do que um marco físico. Ele é um ponto de poder, um eixo mágico que conecta mundos. Ele representa o elo entre os vivos e os mortos, entre a terra e o invisível. E é um dos mistérios mais profundos da Quimbanda. Para aqueles que trilham esse caminho, compreender o Cruzeiro das Almas é compreender a própria estrutura do cosmos e o fluxo das forças espirituais que regem a existência. No nosso caso, é compreender a movimentação desses fluxos dentro dos reinos da Quimbanda. E ali naquele ponto, naquele portal, naquele cruzeiro, inclusive aqui no nosso terreno, as 3 árvores de mangueira que ficam em torno do Cruzeiro das Almas, elas formam um triângulo natural de manifestação. Então nós demos muita sorte de achar esse terreno propício dessa maneira para fazer aqui o nosso rito de cosmoficação. Então, nós ensinamos que quando na progressão da hierarquia dos graus da Quimbanda, quando o indivíduo chega ao grau de tata de Quimbanda e vai fundamentar o seu templo, o seu terreiro, a primeira coisa que ele vai fazer é o ritual de cosmoficação, colocando o Cruzeiro das Almas fundamentado no chão. Se você me acompanha lá no Instagram, você procura lá os vídeos de julho de 2024, lá você vai achar os vídeos, as imagens do nosso ritual aqui de cosmificação, quando nós fundamos o nosso cosmos de Exu e Pombagira aqui nesse ambiente mágico. A depender das visualizações, das curtidas, dos comentários, nós vamos dando continuidade a esses vídeos sobre os fundamentos da Quimbanda. O próximo seria, então, sobre a tronqueira. Eu aposto que você pensa que a tronqueira é um ambiente onde você coloca um Exu ali de guarda. Não, irmão. Não é. Tronqueira de verdade, isso aí é uma adaptação moderna. Tronqueira de verdade é um entroncamento de poder que é uma armadilha de espíritos. Ela é fundamentada como uma armadilha de espíritos. Senão, não é tronqueira. Assim como um cruzeiro de cruz pequena, ela é apenas um símbolo para você colocar lá uma imagem, uma vela e falar que aquilo é uma tronqueira. E não é. Tá bom, meus irmãos? Então, a depender do movimento de vocês nesse vídeo, eu farei o próximo vídeo sobre a tronqueira. Se você gostou desse vídeo e deseja se aprofundar mais nos mistérios da Quimbanda e no mundo espiritual, não esqueça de curtir, de compartilhar e de se inscrever no canal. Deixe seu comentário abaixo. Você já teve alguma experiência com o Cruzeiro das Almas? Meus irmãos, grande abraço para vocês, que Exu abra os caminhos de vocês,
traga prosperidade, traga harmonia para a sua família, bonança para a sua família, muita saúde, muita riqueza, muito axé.